Aí, estamos gravando, que gostoso. Aula bônus. Aula não, né? Um encontro, um bate-papo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que o pessoal vai assistir e tudo mais. Mas é com carinho que a gente recebe a Fernanda. Olha a Aline entrando, ó. Delícia. A Aline tá entrando. Daqui a pouco ela aparece aqui pra gente. Aline, seja muito bem-vinda, viu? Fique à vontade, tá muito gostoso. A gente está começando agora e a gente hoje vai conhecer a Fernanda Rezende. A Aline não conheceu, assim como os outros participantes do dia 2, porque a Fernanda mora um pouquinho distante de nós, né? Mas ela faz parte da equipe, ela é do Reconecta e com muito carinho. E a gente gosta demais dessa ideia de poder romper fronteiras mesmo. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas o vínculo permaneceu assim de um jeito muito, né? Foi criado de uma forma muito gostosa, assim como todas nós, todas que estamos aqui nos conhecemos através do online durante essa pandemia, né? Ó, Davi. Seja bem-vindo também, Davi. Que lindeza. Oi, Davi. Lindo mesmo. Amei aquele Reels com ele. Ai, eu também adorei. Boa noite, Aline. Boa Bom, noite, então, Aline. a Fernanda, ela tem uma história muito linda. Não sei o que ela vai compartilhar com a gente, mas fique à vontade. Eu sou enxerida, eu converso. A Fernanda, ela tem uma história. Ela é formada em engenharia florestal. Estava no mestrado e aí, com bastante coisa no meio do caminho, um dia ela olhou e falou: opa, acho que eu vou mudar de rumo. E mudou. E acredito, né, assim como ela sempre compartilha com a gente, para uma vida mais feliz. Fer, seja muito, muito bem-vinda. A gente vai ainda providenciar uma boneca Fernanda, para ela Mas caminhar eu conosco sempre. tenho uma boneca Fernanda, Não, você mas a não gente precisa de tem? uma presencial aqui, entendeu? Ah, entendi. Uma fotinha minha aí para vocês. Tá Boa bom? noite. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem comparecer aqui, né? Que a gente está online conversando aqui nesse momento, mas quem chegar depois vai ser muito bem-vindo por todos nós, né? É um momento bônus que as meninas criaram e eu achei fantástico. E o meu papel aqui hoje é falar com vocês um pouco de autoestima, de beleza, porque a minha história começou, como a Aline falou, saindo de um momento de tristeza, um momento que eu já estava retomando a minha autoestima mesmo nessa época, quando eu saí do mestrado, eu ganhei uma aula de beleza, eu olhava para o espelho, eu estava me achando linda, eu não queria parar de olhar. Então, assim, isso mexeu muito comigo e eu vi que como o meu mundo sempre foi, apesar de ter irmãs, meu mundo sempre foi muito masculino. Então eu já escolhi uma profissão masculina. Tenho 4 homens na minha vida, um marido e mais 3 filhos. Então eu precisava de ter um mundo mais feminino. Eu precisava de brincar de boneca, de Barbie. Perdão, gente. Então eu precisava de brincar de boneca. Brincar de Barbie. E na Mary Kay eu achei isso. Ai, gente, eu vou ter que pegar água. Perdão. Pegue a aguinha, Fer, fique tranquila. Vai lá, Fique tranquila. respira, toma uma aguinha. A É... Fernanda tá como eu. Ai, gente, mas quem não tá, né? Eu vou te ser sincera. E isso que aconteceu com a Fernanda, você vê essa questão do preparo, né? A nossa voz, a gente começa a falar, a gente tá tão empolgada que na hora que a gente vê, falta a voz. É muito natural, inclusive, fazer os exercícios, né? A Aline tem exercícios, né, Aline? Mesmo que os exercícios, às vezes, falta a voz, né? Mesmo com exercício. Então, eu estou me recuperando ainda, não estou 100%, mas acabei que ficando com uma crise de sinusite mesmo, e aí acabou intensificando tudo, né? Mas o que aconteceu? Eu fiz uns exercícios para diminuir a dor de garganta, porque as pregas vocais, quando elas ficam agredidas, ela dói, porque ela perde a hidratação e ela fica espaçada. Eu tenho até um videozinho, assim, super didático de entender. Para professora é ótimo, viu, Aline?
E aí, com qualquer coisinha que faça, né, o ar, inclusive, passa ali e incomoda muito. E foi por conta da hidratação, né? Mas depois eu fiz uns exercíciozinhos ali, mas eu fiquei muda, gente, eu não conseguia falar, só ficava assim, só no gesto. Microfone, Fer, fique à vontade. Isso. Engraçado que é a segunda vez que eu engasgo hoje, mas eu engasguei tão feio hoje cedo, mas de chorar. Mas assim, a ponto assim, de tanto que eu não tossi e chorava, foi a coisa mais engraçada. Mas é bom que isso se chama expurgo. Então a gente está expurgando através das lágrimas, então eu não acho ruim, não. Isso de vez em quando acontece, é só o que a Aline estava falando aí com vocês. Falar devagar, hidratar, que as cordas vocais precisam mesmo, e a gente, não sei como é que tá aí para vocês, mas aqui o nosso tempo é muito seco nessa época, então incomoda mesmo. Então, meninas, aí hoje eu pensando, né, falando de autoestima, como que as coisas vão acontecendo, como que a vida vai passando. E hoje, assim, eu recebi, aconteceu, assim, dois momentos. Um foi um vídeo que eu vi de manhã, que eu achei muito interessante. Vocês vão entender por que eu vou estar falando de autoestima, do que acontece com cada um de nós. E falando um pouquinho daquele texto nosso lá de pós-pandemia, de antes da pandemia também, porque eu creio que essa questão, esse autocuidado, essa autoestima, teve muita mudança para todos nós, tanto antes da pandemia quanto depois da pandemia. O nosso viver o dia a dia, viver cada dia de uma vez, ser grato por cada dia, olhar para a gente, como eu era antes, como eu estou sendo agora, para onde eu quero ir. Aí fui para procurar no Google, no nosso pai dos burros agora, né? Antes era o Aurélio, agora está sendo o Google. O que é autoestima? E é tão interessante, né? Que é bem a capacidade da gente se valorizar, como a gente se enxerga, como a gente está se enxergando em qualquer momento da vida, o que eu sou capaz, é a confiança que a gente tem nas coisas que estão acontecendo. E fui pegando um tantão de coisa, pensando um tantão de coisa bacana, formas que a gente tem. A doutora Amy Cuddy é uma especialista lá de Harvard, eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma mulher fantástica. Ela tem uns livros muito interessantes, ela fala muito sobre a linguagem corporal, e ela tem uma história do finge que tá que fica. E eu já tinha escutado isso há muito tempo atrás, mas sem a devida explicação do finge que tá que fica, porque a vida inteira vocês, como eu, devem ter escutado que tudo tem que vir de dentro para fora, que a gente transforma tudo por dentro, e que realmente é o ideal. Só que a doutora Amy Cuddy, ela prova que às vezes a gente começando por fora, a gente internaliza e aquilo explode e vem de dentro para fora. Então eu achei isso muito interessante quando eu vi ela falando disso, e ela fala muito, a gente começar, vou dar uma ideia de um exercício para todas nós. E detalhe, isso não é só para mulheres, para os homens também. Todas nós conhecemos a famosa Power Pose da Mulher Maravilha, não é? Aquela mãozinha na cintura. E a doutora Amy Cuddy, ela fez um estudo. Vocês já ouviram falar nisso, meninas? Já, Aline, Larissa. Então é bacana, ó. Para vocês, para todas nós usarmos, eu já conheço isso há muitos anos, acho que deve ter mais de 15 anos que eu já vi a respeito, e de lá para cá, eu sempre gosto de compartilhar, porque quando eu estou compartilhando, eu estou me relembrando de praticar. Porque o importante é aquilo que a gente aprende, a gente colocar em prática.
Então, ela fala que são várias power poses. Uma delas é a da Mulher Maravilha, que é a mão na cintura, com as pernas um pouquinho afastadas. Por quê? Porque power pose, que é uma pose poderosa, porque isso nos traz poder. O que acontece quando os campeões, quando um campeão ganha? O que ele faz? Qual que é a postura do campeão? Alguém lembra? Um corredor, um campeão. Eles levantam as mãos, o V da vitória, o Usain Bolt tem a pose do raio. Então, são várias as poses. Então, essas poses que ela ensina são tão interessantes que elas funcionam para arrumar um emprego, para trazer relaxamento para a pessoa. Então, são poses realmente empoderadoras. Só que elas precisam de ter um tempo. A gente precisa de ficar, no mínimo, 2 minutos com a mão na cintura. Pode ser na frente do espelho ou não. Pode falar, Aline. Gente, eu sou fã de série, vocês devem saber já, né? Devo ter falado só um pouquinho sobre isso. E eu tô achando um barato, Fernanda, que Grey's Anatomy eu não gostava, mas a pandemia, bem, quando não faltou mais nada, eu encarei o Grey's Anatomy. E agora eu gosto, né? Eu assisto a todos. E a neurocirurgiã, né? Ela ficava meio acanhada, por quê? Porque ela se sentia menos poderosa que o irmão, que era o chefe, né, do setor, etc. Aí ela começou a fazer essa pose, né, de Mulher Maravilha antes de determinadas cirurgias extremamente desafiadoras. Então me remeteu a essa história imediatamente. Muito legal. E é isso mesmo. E o que é bacana? A doutora Amy Cuddy, ela explica o que isso faz em termos hormonais no nosso corpo. Então, ela mediu através do sangue o nosso nível de cortisol e os hormônios que liberam a felicidade, a sensação de poder. Então, o cortisol, quando a gente está fazendo a power pose, a partir de alguns minutos, o cortisol vai lá embaixo, ele abaixa. E todos os hormônios de bem-estar, oxitocina, eles todos elevam. Então, ela fala que por que nós não... por que eu gosto de estar sempre relembrando essa história? Para eu lembrar de todos os dias eu praticar. Porque quando a gente pratica isso, gente, se vocês tiverem a oportunidade, mas é muito sério, eu faço isso tudo em evento presencial, quando eu quero fazer eventos de empoderamento com a mulherada, é mãozinha na cintura enquanto eu estou falando e eu vou brincando e falando, tirou a mão da cintura, não vai ficar poderosa, e vou brincando. E nessa fala vai dando mais que os 2 minutos. E como isso faz a diferença? Primeiro porque você abre o peito, a sua postura tem que mudar. Vão todo mundo sentar bonitinho na cadeira? Ajeitem-se. Tá vendo? A gente senta na cadeira, esprancha. Não, agora eu vou me assentar. E qual que é o grande segredo? A gente assentar na pontinha da cadeira. Vocês sabem por quê? Porque quando a gente está sentado na pontinha da cadeira, a gente está pronta para qualquer ação, é imediato. Que agora, se você está lá espranchado, toda relaxada, você não levanta fácil. E quando a gente está sentado na pontinha da cadeira, puf, você levanta imediatamente. É só a gente fazer esses testes. Então, e quando a doutora Amy Cuddy, ela fala isso, então, por exemplo, eu tenho um filho que ele tem uma autoestima, mas é lá no alto. Gente, ele vira e mexe, ele faz a power pose até dormindo, a pose de relaxamento dele. Ele faz assim, às vezes ele está sentado no sofá, é a pose mais escrachada que tem, de ficar de relaxamento. Mas é aquilo, eu vejo que a hora que ele pula, quando ele levanta, ele tem uma autoestima que é uma coisa fantástica. Isso é inato, é dele. Não foi ensinado para ele. Então, um dia que eu virei para ele, falei assim, filho, você tem consciência dele? Foi explicar? Eu falei, mãe, eu não sabia disso não, mas agora eu vou ser intencional. Olha como que é interessante. Porque quando você não sabe alguma coisa, você não sabe.
Mas quando você sabe, aí você pode usar a intencionalidade. A gente não tem escutado falar isso muito nos últimos tempos? Ser intencional, você vai publicar algo no Instagram, ser intencional no Facebook, em qualquer rede. Então, a gente começar a pensar. E a autoestima, ela é criada, é dia a dia. Porque a gente foi criado com muitas crenças, com muitas coisas que nos limitaram ao longo dos anos. E às vezes romper e quebrar com isso não é fácil. Não é nada fácil. Mas aos poucos a gente vai conseguindo. E como que a gente vai conseguindo isso no nosso dia a dia? Aline, um batonzão vermelho, o que que faz por nós, hein? Vocês todas, aqui todas as mulheres, a Aline Isis, que está ali escondidinha, não pôs o rostinho para nós ainda. Aline, você costuma usar um batonzão vermelho de vez em quando? A Carla não tem cara de que usa um batonzão vermelho, e nem Vanessa. Larissa e a Aline, eu acredito que as duas não seja diário, mas a Aline talvez mais. Ó, a Aline Isis diz que cor de rosa. Eu amo cor de rosa também, Aline. Mas sabe aquele dia que a gente quer se sentir poderosa? Batonzão vermelho, meninas. Vanessa, Carla e Aline. O dia que você quiser seduzir o marido. Vixe, Maria, tô falando, pode ter homem aqui, mas tudo bem. É um fetiche. As pessoas, como faz a diferença? Mesmo que eu, por exemplo, o batom vermelho não está na minha cartela de cores, mas de vez em quando eu me atrevo. A gente tem que ser atrevida de vez em quando. De usar aquele batonzão vermelho, um batom mais escuro. Trouxe aqui um pink. Gente, quando na minha vida eu achava que eu ia usar um batom pink? Adoro pink. Então, a Carla usa, Carla? Ah, então tá bom. Mas eu olha também a cor. uso, eu tenho exatamente esse, Fer. Esse é pink, mas é pink com vontade. Então nós temos que usar, colocar cor na nossa vida. Fernanda aprendeu a colocar cor na vida, porque Fernanda sempre só gostou de usar de preto. Primeiro que preto era fácil, combina com tudo, você pode usar a mesma roupa que tá bom, é uniforme. Então, pelas facilidades. Mas a gente precisa de aprender a colocar cor na nossa vida. E se não der para colocar cor, vamos pôr nos lábios, no rosto, um blush. Hoje eu não vou contar a história do blush para vocês, não. Outro dia eu conto. A história do blush é séria. Eu já contei a do batom de seduzir. Então, meninas, ó, sempre um batonzão com uma corzona mais tchan. Um salto alto, às vezes trabalhar dentro de casa. Tô aqui sentadinha. Então, o que eu fui quando eu fui me planejando? Eu fui me arrumando para estar aqui com vocês. Então, eu fui vendo o que me empodera, o que me deixa mais para cima, o que faz com que a minha autoestima, a minha confiança seja elevada. Porque a autoestima está ligada à confiança. Então, a confiança, quando a gente se cuida, a gente se prepara, a gente programa aquilo que a gente vai falar, planejamento, né, Aline? Quando a gente planeja, que a gente coloca as ideias, quando a gente coloca as ideias no lugar, meu telefone chamando, gente, atrapalhou aqui, mas já não atrapalhou não, né? Quando a gente coloca as ideias no lugar, como que tudo transforma, né, Aline? A Aline ensina isso lindamente para nós, nesses planejamentos. Me perdi um pouquinho aqui, porque entrou uma chamada aqui no meio. Então, gente, quando eu vivi me preparando, eu falei assim, bom, o que me deixa para cima? Ai, gente, um salto alto, mesmo sentada. Quando a gente vai pegar num telefone para falar com alguém, por exemplo, o meu trabalho, eu preciso muito do telefone para falar com as pessoas. Quem é professor precisa da voz. Vocês acham que eu vou falar no telefone? A gente não percebe quando alguém conversa com a gente pelo telefone se ela está com expressão de sorriso ou não. A gente percebe.
Eu percebo quando uma pessoa está com a expressão de sorriso ou não. Ou está com aquela cara emburrada de tipo assim, vou te despachar loguinho. Por isso que eu sempre falo, gente, olha, vamos ter o cuidado de perguntar à pessoa, pode falar comigo, você tem um minuto? Porque às vezes não é pra gente que ela não quer falar, às vezes é o momento dela que não dá para fazer, não é mesmo? Então, né, e nessa de arrumar, eu falei assim, bom, o batom já faz toda a diferença, um blush, um perfume, gente. Como que um perfume? Eu estou falando coisas para nós mulheres, mas um perfume para nós. E um perfume para um homem? Que mulher que não gosta de um homem cheiroso, gente? Eu falo, tem perfume que você fala assim, nossa, que cheiro de homem gostoso, que cheiro de homem bom, não é? E nós mulheres, como é gostoso ficar cheirosa para nós mesmos. Autoestima, autocuidado. O que que eu estou fazendo por mim? Como que eu estou cuidando de mim? Então, a Amy Cuddy está ensinando aí para nós. E o perfume, deixa eu ensinar vocês a usarem perfume. Você dá uma borrifada no ar, ele forma uma nuvem e você cai para dentro da nuvem. Quer ver, ó? Eu vou borrifar uma nuvem e vou entrar na nuvem aqui, ó. Ó, eu entro na nuvem. Então, ela me dá o cheiro todo, eu não fico com o cheiro só no lugar. Então, as pessoas, o cabelo, as coisas. Então, assim, são coisas pequeninas para a gente aprender, para a gente fazer essa diferença, para a gente transformar. A Aline saiu da nossa chamada sem querer, né, gente? Faz parte. Meninas, troquem ideias comigo, vamos falar um pouquinho o que seria para você, Larissa, o que te traz, aumenta a sua autoestima, o que você faz para você para dar esse up quando você está lá meio murchinha, o que levanta a sua autoestima? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Para mim, é muito importante esse conjunto, né? Porque, como você falou, igual hoje eu saí muito cedo e eu lavei o cabelo antes e de noite para não ficar secando, né? A gente tem o cabelo mais claro, sabe que não pode ficar muito tempo secador, então deixa de secar natural e no outro dia eu passo ali uma escova modeladora. Gente, eu saí de casa, a cabeleireira que cuida do meu cabelo falou, que é isso, esse cabelo lambido? Falei, olha, era o que deu, 6 horas da manhã, eu tenho que sair correndo. E eu falo assim, mas eu precisava escovar dentro das minhas possibilidades o cabelo, passar um batom, um rímel, não deu para fazer uma maquiagem, né? Passar um pó, dar aquela caprichada, mas para sair de casa eu precisava o meu salto alto. E eu coloquei também um blazer de alfaiataria, que ele já eleva, né, essa coisa de você se sentir um pouco mais arrumada. Então, deu mais poderosa mesmo, a verdade, mais poderosa. E assim, e vou te falar, e como que consome muito da gente, né? A nossa imagem, ela transmite muito. Eu atendi até uma mês e pouquinho, nossa, mas depois eu precisei chegar, aí era 1h pouco, eu fui almoçar, eu tava assim, cansada. Por conta disso, porque a gente acaba se doando demais e a nossa imagem, ela reflete muito, né? Então, assim, a cada abraço que eu dou numa pessoa, a cada conversa que a gente tem, essa troca, né? Então, eu falo, quanto mais a gente se empodera, como você falou, a gente se sente mais fortalecida para passar uma coisa para o outro. Então, no meu caso, é isso. Igual, eu estava aqui, né? Esse leite, pode colocar esse leitinho aqui, que eu vi a inspiração da Fer, e eu quis passar. Eu estou cansada, mas eu não queria passar uma aparência de cansada. Fala assim, estou cansada no sucesso. Porque o que você programou para fazer, você fez. Isso é diferente. Percebe a diferença? Não é? De estar feliz. E falo assim, eu estou cansada, mas não é aquele cansaço de desânimo. Não, é que as coisas estão o cansaço normal de um dia tribulado, né? Justamente. Então, isso que você falou, gente, a partir do momento que eu entendi a importância que era desse posicionamento, de você se arrumar primeiro para você se sentir bem, o outro, você vai transmitir essa mensagem para o outro. Então, eu sempre procuro levar isso comigo, sabe, de fazer. Eu falo que é o básico, porque nem sempre a gente está querendo, né, fazer uma mega produção.
Mas o básico já faz diferença, pelo menos na minha jornada. Olha, eu aprendi com uma amiga, Larissa, o seguinte, que para você não sair pelado de casa, você passa batom, blush e máscara de cílios. Então, você não saiu pelada de casa. Então, é isso, é o autocuidado, é a gente olhar para o espelho e falar assim, poxa, tô bonita para mim, tô de bem comigo. E você falou do lenço, e quando eu estava me arrumando, eu falei assim, deixa eu colocar um lenço também, porque o lenço me deixa feliz, é tão engraçado, né? O lenço, eu amo lenço, chapéu e luva. Gente, é uma coisa assim que eu carrego, que é minha paixão. Eu amo ir para um lugar quando está muito frio, para eu poder usar luva, para eu poder usar casaco, cachecol, lenços. E vocês moram no local que não dá para usar isso tanto, e eu idem. Eu moro no local também que não dá para usar. Então, quando eu vou para algum local que dá para usar, vocês não imaginam a minha alegria. E aqui, aí eu sei que vocês não estão frio, mas aqui ainda está friozinho. Então, eu falei assim, deixa eu... E é tão engraçado, a gente, quando gosta tanto de lenço, então eu vou mostrar para vocês o meu lenço de hoje. Eu catei o lenço lá no guarda-roupa, ele já estava pronto. Então, só para vocês entenderem como que ele estava pronto. Eu tinha feito o meu lenço, uma sacola, uma bolsa para ir para a piscina, para a praia. Legal! Uma bolsa. Mas eu queria usar esse lenço, eu falei, não vou desmanchar esse lenço, é coisa nenhuma. Vocês viram que eu não desmanchei? Eu dei um nozinho atrás, dei uma viravoltinha nele aqui e transformei, virou lenço de novo. Transformou. Não é a gente aprender a usar. Por que eu lembrei disso de fazer com vocês? Que às vezes a gente não usa as pequenas coisas que a gente tem na mão. A Aline ensina tanto isso para nós, né? Usar a nossa criatividade, usar aquilo que a gente tem. Eu falei, para que eu vou desmanchar essa bolsa? Deixa eu tentar amarrar aqui. Então, a gente poder usar o que a gente tem. O que eu percebi quando... Só um minutinho, Lari. O que a gente vai aprendendo? Que nessa questão da autoestima, de autoconhecimento, que nós temos que ir em busca do ser. Porque todas nós temos alguma coisa dentro de casa que pode ser usada. Só que nós ficamos a vida inteira, há tanto tempo, só em busca do ter. Então, hoje eu vejo, nesse pós-pandemia, a gente vive com tão pouco, com tão menos, que é assustador. Eu falo assim, gente, se eu contar para vocês, eu tenho coleção de lenços. Coleção mesmo, sei lá, deve ter uns 40, 50 lenços. Onde que eu vou usar tudo isso? Comecei a distribuir, gente. Ué, não é assim? O que está parado para um está fazendo falta para outro. Então, são as descobertas que a gente vai tendo nessa e o quanto isso ajuda até na nossa autoestima. Poder ajudar o outro a se cuidar, poder ajudar, fazer o outro ficar bonito. Deixa a Lari falar primeiro, Aline, depois você fala. Lari. Pode falar, Larissa. Uma coisa que você falou foi esse cuidado que você teve, né? Para você, para nós, esse carinho, esse autocuidado. Então, você primeiro se cuidou, e quando você traz a sua aparência, você deixa todos que estão aqui confortáveis, que é muito gostoso. Quando você chega, né, e o anfitrião, ele teve todo esse cuidado, esse preparo. A Carlinha falou uma coisa em um dos nossos encontros, eu passo batom porque vocês vão estar de batom. Então, olha que legal. De certa forma, foi um impacto positivo com uma coisa que para nós acaba sendo habitual, mas que impulsionou a Carlinha ao novo hábito. Olha como é que ela fica linda de batom. Faz favor, Carlinha, acorde de batom, tá? Laline. Ai, eu morro de rir, gente. E eu vou usar um exemplo meu agora, tá? Completamente... Eu sempre gostei de batom.
Sempre passei sem olhar no espelho, causava inveja em algumas vezes. Como é que você passa sem... Mas isso é meu, é da personalidade. E eu gosto demais quando a gente bate papo sobre isso. A Aline tem uma criança novinha, não sei, né, como que... ela tem 2 anos, a menina dela, então não sei como que é a rotina, se ela tem esse tipo de questão, mas eu conheço muitas mulheres, mães, principalmente quando as crianças ainda são muito novas, que tem essa sobrecarga, que às vezes não consegue ter um autocuidado, não tem tempo, etc. E a menina que faz a minha unha, gente, elas estão tortas. Olha isso daqui, ó. Por quê? Porque eu tô com esse estado gripal, né? Desde então, e eu não consegui me colocar em um local ou colocar a moça que vem aqui em casa tal dentro de uma situação em que ela possa ficar com gripe, né? Então, antigamente isso para mim ia ser assim, a morte. Por quê? Porque fazer a unha, para mim, é uma das coisas mais prazerosas que eu tenho. Tem gente que é escovar o cabelo, tem gente... Eu adoro me... Adoro, eu gosto de colocar um salto, eu gosto. Mas agora, nessa pandemia, isso também mudou muito. Por quê? Porque eu fui coordenadora de escola, eu vivia montada 24 horas por dia. Eu não sabia sair para comer um lanche na esquina se eu não tivesse mais ou menos do mínimo para o médio, assim, porque eu não sabia quem que eu ia encontrar na rua. Então você acaba perdendo uma identidade e o que é prazeroso começou para mim a se tornar um peso, quase, né? Porque você acaba ficando cobrado. Então assim, mas você está todo dia daquele jeito, o que você tem? O dia que eu escolho não usar batom ou usar um batom nude, que é a coisa mais rara da vida, mas o que você tem? Você tá triste? Não, tá tudo bem, gente. Não, tá acontecendo alguma coisa? Não tá, gente. Hoje eu estou para isso. E como é gostoso esse movimento de se conhecer, esse movimento de se respeitar. E tá tudo bem. Então, De assim, se eu tô permitir, né? me permitir. As minhas unhas estão quebradas porque faz 2 semanas. E olha que eu tento cuidar. Mas eu não estou sofrendo com isso. Antigamente eu sofreria, né? Mas tá tudo certo. Então, essa semana eu vou fazer, tá tudo bem. Passo o meu batonzinho. E acho isso muito importante quando você fala, Fer, a respeito da colocar mais cor na vida. Vocês podem perceber que, hoje eu tô meio assim. Aí você acaba colocando uma cor mais fechada, de roupa, uma cor mais fechada, assim como a tristeza. Mas quando a gente fala de estímulo cerebral, inclusive, que é uma questão da autoestima, a lógica seria o contrário. Então, você tá para baixo e você tá buscando alguma coisa diferente, você vai usar uma cor que seja, né, estimulante. Um laranja, um amarelo, um azul, né, arreganhado, não fechado. E ao contrário, quando você está muito ansioso, está muito agitado, está muito isso, muito aquilo, você vai usar, de repente, alguma cor que consiga te acalmar muito. Isso tem interferência, até mesmo porque não apenas na roupa, no trato, na cor do batom, mas quando a gente fala de arquitetura, quando a gente fala de composição de cores de ambientes, por que fala-se que na cozinha usa-se determinadas cores e no quarto não? Porque aquilo te estimula ou não. Então, aquilo que a gente põe no nosso corpo também, assim como a gente coloca no nosso lábio, coloca na unha, não é verdade? Muito bom, gente. Muito bom. Então, meninas, você falando nisso, eu estava pensando, você falou bem essa coisa de arquitetura. Pode ficar à vontade, Aline. Pode Fique à ficar à vontade, vontade. Aline. Foi muito bom, espero que tenha valido a pena, viu? Depois eu E vou quando, mandar o link. e quando a gente fala de. Você estava falando de arquitetura, eu estava conversando com uma amiga arquiteta, e o que está acontecendo no movimento mundial de coisas do feio. Eu vi uma moça falando dos desfiles de modas, o como está sendo pregado a feiura, o vulgar, o belo na arquitetura, as formas arredondadas, está sendo tudo pontiagudo, tudo quadrado. E isso, falando em termos cerebrais, o quanto faz mal para nós pessoas essas questões, essa falta de cor, tudo acinzentado, tudo mais preto, tudo mais para o marrom. Então, voltando ao que a Aline falou, o dia que a gente tiver meio, eu já pus isso para mim, o dia que tiver meio borocochô, meio down,
pôr cor na vida, é um verdão arregalado, um azulão, uma cor bem viva para poder, porque isso é incrível, por incrível que pareça, como a gente sabe que os óleos essenciais conseguem fazer isso, a cromoterapia também faz, então é muito bacana. Eu quero deixar mais um exercício para nós, que nós combinamos que não seria mais que 30 minutos, viu, meninas? Chama-se o exercício do espelho. Não sei se vocês já conhecem, mas ele funciona dessa forma. Depois, se vocês quiserem, eu vou fazer primeiro, depois, se vocês quiserem anotar. Então, a gente vai para frente do espelho e não duvidem como existem pessoas que têm a dificuldade de olhar para dentro dos próprios olhos. Como ao longo desses meus quase 20 anos, a dificuldade das mulheres olharem para dentro de si, a dificuldade de olhar para si mesmo. Então a gente vai para frente do espelho, vai olhar dentro dos nossos olhos e a gente vai falar primeiro o nosso nome. Então eu vou falar: eu, Fernanda, eu me amo. Aí eu vou falar olhando para mim, lá no espelho: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te perdoo, eu me sinto perdoada, ativado. Por que isso, gente? Porque inconscientemente a gente se julga, a gente se culpa de tantas coisas na vida, e a primeira pessoa que tem que se perdoar somos nós mesmos, é o auto-perdão. Aprendi isso com o meu homeopata desde 95, que o exercício do auto-perdão é uma coisa que mais cura. Então, nós precisamos de nos curar para ajudar os outros a se curarem. E esse exercício do perdão, esse exercício do espelho, nós podemos fazer em relação a outras pessoas. Mesmo que elas já tenham, inclusive, morrido, a gente pode fazer esse exercício de perdão, de falar o nome da pessoa, fulano de tal. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te perdoo, eu me sinto perdoado, porque quando a gente perdoa o outro, quem que é mais beneficiado? Vocês acham que é o outro ou que é a gente? Somos nós mesmos. Então, o meu momento de hoje para vocês é o exercício do espelho. Eu, o nome de cada uma, eu, Vanessa, eu, Aline, eu, Carla, eu, Larissa. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te perdoo, eu me sinto perdoada. Ativado. Vamos ativar isso com muita intensidade para que o amor possa e o perdão possa estar com toda a firmeza dentro de nós, a nossa estima lá em cima, cada uma se cuidando um pouquinho mais, fazendo power pose de alguma forma. A doutora Amy Cuddy falou isso, do finge que tá, que fica. Depois que eu conheci uma pessoa que tudo ela falava assim: se não tá, finge que tá, que fica. Eu achava esquisito aquilo, mas o dia que eu escutei da doutora Amy Cuddy, e ela tem toda a explicação, não dei a mínima explicação, mas ela tem toda, que à medida que você vai fingindo, entre aspas, que você está bem, que você está melhorando, que você está se transformando aqui, aí você interioriza isso. Aí por isso que é o finge que tá, que fica. Quando você menos espera, opa, eu tô mesmo e vambora. Né, meninas? Maravilhoso. Ainda bem que eu consegui falar, fui conseguindo falar devagarinho. Maravilhoso. Ai, que gostoso bater um papo. Parece uma. Pode assim. Não, não é. Às vezes fica meio. Será que. Não. E é o que você falou. Cada uma das palavras, cada uma das sensações no decorrer da semana, eu tenho absoluta certeza de que são aqueles insights que a gente vai olhando e vai falando assim: você lembra, você busca e você coloca em prática. Então, que o batom, que a cor do esmalte, que seja lá o que for, um pós-barba para quem for homem, né? Que não faço ideia, mas eu acredito que deve ser muito prazeroso usar aquele negócio, gente, porque não é brinquedo, né? Eu tenho dó de homem com aquela, né? Deve sofrer muito. E eu acredito que isso precisa ser para nós, né? E a nossa postura, quando a gente está com alguma coisa, a nossa postura muda. E a gente que está em busca desse profissional, nesses termos também, né? Eu acho que é muito interessante também a gente pensar a respeito.
Carlinha. Ai, gente, eu só queria comentar que eu uso batom na live com vocês. Eu passei batom, meu marido falou assim, nossa, tá de batom? Eu falei, nossa, eu tenho live com as meninas. Depois dessa, dá licença, viu? Porque depois dessa, eu acho que você deveria usar batom todos os dias para ele começar a virar e falar assim, ó, você tá de batom diferente hoje? Pois é, gente, é só na live com vocês, ou se tem alguma festa, algum evento, aí eu passo batom. Mas no dia a dia não, porque eu ainda trabalho de máscara, né? A gente trabalha de máscara o dia todo. Então não dá, incomoda e suja toda a máscara. O meu não é seco, gente, o meu mancha a máscara. O meu de também vocês mancha, Carlinha. não? O meu também mancha, por isso que geralmente quando eu tô de máscara, eu tô sem batom, eu tô só com bem clarinho. Usa batom Mary Kay, faz favor. E não sai na máscara? Gostei disso. Ah lá, pronto, já estamos resolvidos. É verdade, ó. Muito bom, gente. Só mais uma coisa, do perfume, você remeteu à minha mãe. A minha mãe só passa perfume assim. Ela espirra e entra no meio da névoa do perfume. Eu achei interessante a Fê falar, porque minha mãe sempre fez isso. Que bacana. E quando ela está mergulhando nessa névoa, aí você pode ter certeza que é o ápice do bem-estar dela, né? Porque acaba se tornando um ritual, né? É uma coisa interessante, assim, é bem legal. E é o que faz ela ficar bem. Talvez se ela passar de outra forma, não vai causar o mesmo efeito. Não é o aroma apenas, é o todo, né? O contexto. Ai, que gostoso, gente. Estou muito feliz. Cadê a Vanessa? Deixa ela dar a impressão dela. A Vanessa, ela precisa muito se autoestimar nesse caso. Vou fazer bastante pose de power esses dias. Eu tenho muita dificuldade, a minha autoestima não vem por causa do meu peso. Então, tudo quanto é tipo de roupa que eu ponho, não dá certo. Fica marcando. Sabe quando você não acerta? Aí eu desanimo. Aí eu não faço mais nada. Eu não vou fazer mais nada. E o que Vai olhar para o isso tem a ver com a sua boca? Exercício do espelho diariamente, 3 vezes ao dia. Não, eu vou fazer, eu vou melhorar essa parte. A próxima já vou estar com o cabelo e batom melhor. Por você. Não é pela gente. Justamente, ó, a Aline falou certeiramente. É por você e para você. Exatamente. É o que eu estou aprendendo. Maravilhoso, gente. Muito obrigada. Foi muito gostoso bater um papinho no final né? Já à noite, né? Mas muito gostoso. Bom descanso. Vou mandar o link para todo mundo. Sugestões, né? Qualquer comentário, a gente está à disposição. Fernanda é diretora da Mary Kay e eu amo, já vou providenciar isso, viu, dona Fernanda? Porque eu fiz o meu cadastro Mary Kay para consumo próprio. Ninguém nunca tinha me contado esse segredo. Fernandinha resolveu a minha questão aqui, né? Que era particular, conversei com ela e isso deu super certo. Fala, Lari. Eu estou embaçando desde o mês passado. Mas eu tenho que fazer o meu também para renovar o meu estoque. Muito bom. Meninas, um lindo beijo. E meninos também que forem assistir mais tarde, tá bom? Até!